Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero muito que sim. E hoje eu vim conversar com vocês como foi, ou como tá sendo, né, os meus ciclos sem uso de indutor de ovulação. Falei sobre isso em live, né, fiz uma live, pelo menos eu tentei fazer live, só que eu tava bastante doente na live, eu tava com uma gripe, olha, muito ruim. Ainda não me recuperei 100%, ainda não estou 100%. Ainda estou um pouco doente, mas mesmo assim estou bem melhor do que naquele dia. E por isso eu resolvi vir aqui falar com vocês, porque eu sei que não é todo mundo que assiste live, não é todo mundo que vai lá ver a live, o que eu acho assim, olha, uma maldade, tá? Dói meu coração saber que vocês não assistem os conteúdos ou as lives e tudo mais, dói meu coração. Então por isso eu vim aqui no vídeo tradicional falar sobre isso. Já peço desculpa pela minha voz, que a minha voz ela ainda não tá 100%, né? Tá rouca, tá estranha, porque eu fiquei gripada, mas relevem, tá? Estamos no segundo ciclo, vamos iniciar aqui o assunto. Estamos no segundo ciclo, estamos em agosto, estou no segundo ciclo. Mas como foi o primeiro ciclo? Como foi o mês passado? O mês passado eu falei pra vocês que não ia usar indutor de ovulação e realmente eu não usei. Eu mantive o que eu falei pra vocês. Mas antes de entrar nessa coisa de eu não ter usado o indutor de ovulação, como que eu cheguei à conclusão de que eu deveria dar uma pausa no indutor de ovulação? Porque sim, eu precisei dar uma pausa. E é sobre isso que a gente vai conversar. Bom, vocês sabem, né, que vamos voltar um pouquinho na linha do tempo aqui. Eu engravidei no terceiro ciclo usando Indux, um comprimido do terceiro dia até o sétimo usando Indux. Aí eu engravidei, perdi o bebê, nós perdemos o nosso bebê com 2 meses de gestação. Foi um aborto espontâneo. Foi um aborto espontâneo, foi algo que aconteceu. Fomos no médico, a única coisa que disseram, sem muita certeza, mas com a maior probabilidade, é que os cromossomos, alguma coisa assim, não era compatível com a vida. Então foi algo que, infelizmente, é mais comum de acontecer do que parece ou do que deveria. Tá, perdemos. E aí voltei a usar indutor. Usei indutor por bastante tempo, o Indux, continuei usando ele por bastante tempo e nada acontecia, não engravidava nem nada. Achei estranho, comecei a pesquisar mais sobre indutores na internet, comecei a pesquisar sobre outros indutores, se tinha outros indutores. Até então eu só conhecia o Indux e o Clomid, que são a mesma coisa, então não faria sentido, né, comprar do mesmo. Até que pesquisando bastante, eu conheci o letrozol. Sim, o famoso letrozol. Até então eu nem sabia desse medicamento. Pesquisei bastante, fui ver uma média de preço, vi que os preços eram exorbitantes, mas mesmo assim eu não desisti. Falei, tudo bem, aqui onde eu moro tem muita farmácia, eu vou ver diretamente nas farmácias. E aí, eu fui nas farmácias, eu fui em uma farmácia, primeira farmácia que eu fui, pra mim ver preço e comprar, R$800. R$800 o medicamento, que na verdade ele é um medicamento para tratamento de alguma patologia, mas que também ele induz a ovulação, também é usado como indutor de ovulação. E quando eu comecei a pesquisar, que apareceu que eu vi o letrozol, eu vi que ele era mais indicado para quem tem endometriose, para quem tem a mesma doença que eu tenho. E eu comecei a ver as vantagens e comparar ele com o Indux. O que o Indux tem, que ele não tem, qual a vantagem e tudo mais. E eu vi que o letrozol, ele separa apenas 2 óvulos para ser liberado. Ele recruta ali, ele escolhe os 2 melhores óvulos e ele separa para ser liberado.
Diferente do Indux, que ele só libera mais de 2. Eu vi que a probabilidade de ter gêmeos com o letrozol, a chance é menor do que com o Indux, justamente porque o letrozol separa apenas 2 óvulos que ele considera os melhores. Diferente do Indux, que ele não tem esse controle de liberar apenas 2 óvulos, mas sim mais de 2 óvulos, e a chance de vir gêmeos é muito maior. É certeza que eu vou usar Indux e vai vir gêmeos? Não, não é certeza. Mas existe a probabilidade, então tem que estar preparado para isso. Outro ponto sobre o letrozol em relação ao Indux é que quando a gente toma Indux, a gente precisa tomar ou usar outrogestan. Diferente do letrozol, que ele mantém e até melhora o seu endométrio. Mas ainda assim, é bom você fazer uso do outrogestan, mas não é algo tão obrigatório quanto o Indux. E principalmente quem já passou por alguma perda, precisa fazer o uso do outrogestan. Independente se você usou algum indutor de ovulação, independente de qual a forma que você fez para engravidar ou se foi natural, o recomendado é que você faça o uso do outrogestan. Mas converse com seu médico sobre isso. E aí eu comecei a tomar. E aí eu fui nessa farmácia, era 800. Aí eu fui em outra farmácia, era 700 e pouco. E a mulher ia me fazer um desconto por 620. E ela ainda falou, olha, tá barato, viu? Porque ele é mais caro. Ou seja, 620 tá barato. Tá barato. Lembrando que o letrozol vem 30 comprimidos. Se a gente for colocar na calculadora, compensa mais o letrozol do que o Indux, que aqui na minha cidade eu pago R$60 pra cima no Indux com 10 comprimidos. Fui em outra farmácia, caro também. Aí fui em outra farmácia e encontrei no valor de 180. É caro 180? Sim, pelo menos pra mim é muito caro. É como eu falei, se colocar na calculadora, comparando com o Indux, os valores vai compensar porque vem 30 comprimidos. Mas ainda assim, 180 é muito caro. Mas comparado com os valores que eu tinha encontrado anteriormente, de 800, 700, 600, o 180 estava barato comparado com esses valores, mas ainda assim, um valor muito caro. Só que eu comprei porque eu pensei, eu preciso comprar. Quando eu falo é nós, porque nós compramos, né? Nós pagamos, não é eu não faço tudo sozinha, mas sim eu e meu marido. Aí eu falei, não, eu preciso tentar. Tenho endometriose, minha idade já tá avançada, pra mim, tá? Pra mim já está avançada. Então eu tenho que tentar, e eu comprei. Comecei a tomar, tive os sintomas de ovulação, ovulei, porque eu faço teste de ovulação, vi que eu ovulei e tudo mais, tudo correndo bem. E não vinha bebê. Ovulava, tudo certo, fazia tudo que tinha pra fazer, mas no final das contas a menstruação sempre vinha. E eu continuei usando letrozol por um bom tempo, eu continuei usando Indux também por um bom tempo, eu intercalava, tinha mês que eu usava Indux, tinha mês que eu usava letrozol, tinha mês que eu usava 2 comprimidos de letrozol, tinha mês que eu usava 1 comprimido de letrozol, tinha vez que eu usava 1 comprimido de Indux, tinha mês que eu usava 2 comprimidos de Indux. Fiquei um bom tempo nisso, uns 6 meses eu acho, usando o indutor. Acho que foi 6 meses, contando ao todo, né? Todo o tempo que eu usei indutor desde a primeira vez. E não veio bebê. Aí eu pensei, aí deu um start na minha cabeça, né? A chave virou. E eu pensei, será que o meu corpo tá viciado porque eu usei indutores por muito tempo? Será que isso é possível? O meu corpo ter se acostumado e o remédio não tá fazendo mais o efeito como deveria? E aí eu fui pesquisar se realmente isso acontece, se pode acontecer, se pessoas que fazem uso de indutor há muito tempo têm esse efeito que, em vez de ser o efeito do medicamento,
ele não funciona mais como da primeira vez, o corpo já não recebe como recebia antes, enfim. E pelas minhas pesquisas eu vi que sim, isso acontece. Pessoas que usam indutor por um longo tempo, o corpo, ele acostuma. Ele é como se aquele medicamento fosse normal do corpo receber, o corpo já tá acostumado com aquilo, então ele não vai ter uma ação, não vai acontecer nada. Eu senti dor da ovulação, continuei sentindo, eu ovulei, tudo certo, não aconteceu nada, sabe? Não mudou o efeito do Indux, mas também não trouxe bebê. E aí, quando me deu esse start, que eu vi que realmente isso acontece, eu precisei fazer uma escolha, que era, eu preciso ficar um tempo sem indutor. Foi difícil, porque, como eu disse, pra mim, a minha idade já está avançada. Se o nosso bebezinho não tivesse, se a gente não tivesse perdido o nosso bebê, hoje eu já estaria com o bebê aqui, literalmente, nos braços. Em agosto agora, que é o mês que nós estamos, já são 9 meses da nossa perda. Então, nosso bebezinho já estaria aqui em casa. E aí parece que a gente quer correr contra o tempo, sabe? E aí eu precisei tomar essa decisão de falar, eu vou ficar um tempo sem indutor. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou ficar 3 meses sem indutor. E depois eu fui pesquisar pra ver se realmente 3 meses era o tempo ideal pro corpo se limpar do indutor, pro corpo voltar ao normal e pro corpo entender quando eu fosse voltar a tomar indutores novamente. Pro corpo entender, opa, né? Ele voltar a dar um reset, tipo um reset. Porque ainda assim o nosso corpo tem memória, né? Mas eu tava querendo dar uma resetada nessa coisa de indutor, pra quando eu fosse tomar indutor, funcionasse perfeitamente como da primeira vez que eu engravidei. E aí tá, eu falei, vou ter que fazer isso. Não tenho escolha. Eu vou ter que esperar mais 3 meses sem engravidar. Porque eu pensei, tá, eu vou ficar todos esses 3 meses sem engravidar, mas ao mesmo tempo, eu tô há tanto tempo tomando indutor e não tô engravidando. Então eu pensei, eu preciso tentar isso. Eu preciso tentar ficar sem indutor pra ver no que vai dar. Ah, aqui embaixo, ó, qualquer coisa é o Akira, tá? Se vocês ouvirem algum barulho, alguns suspiros, algum ronco, os roncos, pode ser do Akira, tá bom? Ele tá aqui comigo. E aí eu precisei tomar essa decisão, que pra mim foi difícil, porque eu quero engravidar assim pra ontem, sabe? Mas eu precisei fazer isso. E aí eu fiquei o primeiro mês sem indutor. Primeiro mês, a única coisa que eu fiz era, falei assim, eu vou tomar o Xi amarelo e unha de gato, por quê? Porque é uma coisa que eu tenho em casa. Eu não quero ter que jogar fora, porque custou dinheiro, né, gente? Cá entre nós. Eu falei, eu não vou jogar fora, então eu vou aproveitar esses 3 meses que eu tô sem indutor e vou aproveitar pra usar o Xi amarelo e unha de gato pra realmente limpar, porque eu queria limpar todo resquício de indutor de ovulação do meu corpo. O máximo que eu conseguisse que desse. Deixa eu ver se ele tá aqui. Não tá aqui o meu potinho, né? Eu guardei o potinho, mas já acabou. Aí no primeiro ciclo, sem indutor, eu comecei a usar o Xi amarelo e unha de gato. Então eu tomava 2 cápsulas por dia, comecei ali no primeiro dia de menstruação e fui até o 9º. Acho que foi até o 9º. E também fazia uso do shot matinal, que é uma coisa que eu faço por conta da endometriose, né? Que é cúrcuma, com pimenta do reino, água morna, limão, ou pode pôr gengibre também, tomar em jejum e tudo mais, pra ajudar a desinflamar o corpo. Então eu também fazia uso disso. Passei pomada aqui na minha boca, que eu machuquei. Me deu uma alergia e eu cutuquei, né? Porque eu sou dessas. E aí, ó, machuquei. Eu passei a pomada e agora eu vou tirar, porque eu tô com medo de acabar comendo essa pomada. Já pensou eu comer isso aqui? Não pode. Enfim, voltando. Então eu fiz o uso do Xi amarelo e o indigato. Tomava o shot de manhã, no período, enquanto eu estava ali antes da ovulação, tá? O shot pode continuar tomando até depois da ovulação. O Xi amarelo e o indigato já não. Era em cápsula, as 2 ervas já vinham dentro da cápsula, né? As 2 plantas do Xi amarelo e o indigato já vinham da cápsula. E aí eu tomei, e o primeiro ciclo sem um indutor, eu tava muito ansiosa.
Eu tava bastante ansiosa pra saber como que o meu corpo ia reagir. Se eu iria ovular, se eu não iria, se eu ia sentir alguma coisa, se eu não iria, se ele ia vir normal, enfim. Eu queria saber o que ia acontecer, porque eu tinha usado o indutor por bastante tempo e eu queria saber o que meu corpo ia fazer, já que eu não estava usando o indutor. E posso dizer que o meu corpo respondeu muito bem, melhor do que eu esperava. Primeiro ciclo, fiz uso desse remédio que eu falei pra vocês, entrei ali no período fértil. Eu tive muco clara de ovo, coisa que pra mim é raridade. O Indux realmente deixa a pessoa seca e não tem um muco claro de ovo, algumas pessoas têm, mas assim, ele vai ter efeitos diferentes em cada corpo, ele vai ter um efeito diferente, então não dá pra se basear por isso. Tive muco claro de ovo, tive dor da ovulação e eu sempre ovulo no 15º dia do ciclo. Eu sempre ovulo no 15º dia do ciclo, sempre. Sempre, sempre, sempre. E aí veio a ovulação no dia certo, 15º, tive dor de ovulação. Depois que passou o período ali da ovulação, uns 2, 3 dias depois, meu seio começou a doer. Doía tudo. Só o bico que não, mas as laterais, embaixo, doía. Ia passando os dias, a dor aumentava, sabe? Uma dor bem forte. Acho até que mais forte do que quando eu usei Indux. Era uma dor forte. Tive progesterona. E eu falei, eu não vou usar o Trogestan, vou deixar o meu corpo natural, sem nada, assim, dessas coisas. Então, eu não usei Trogestan também. Então, meu corpo, ele fez tudo o que o corpo normal faz, vamos dizer assim. Então, eu ovulei, tive sintomas de ovulação, minha barriga ficou quente pra caramba, tive a dor no seio depois da ovulação, tive um muco, progesterona, assim, funcionou normal. E eu fiquei muito feliz e surpresa porque eu pensei assim, eu usei tanto tempo indutor que eu acho que o meu corpo ele vai demorar um pouco pra ele voltar como era antes. E se bem que eu acho que ele tá melhor do que quando ele era antes de usar indutor. Por quê? Não faço ideia. A minha cólica, aí tá, né? Não veio bebê, menstruei. Só que a minha menstruação, ela adiantou 3 dias. Era pra vir dia 28, veio dia 25. E ela veio uma cólica. As minhas cólicas, normalmente, são terríveis. Ela vem 11 horas da noite. Normalmente, né? 11 horas da noite. E eu não durmo, praticamente. Eu não durmo. Eu fico relutando a madrugada inteira. Até que o sono vem e me leve, porque eu não consigo dormir. Eu tomo medicamento pra dor e não acontece nada. Eu tomo chá, eu faço um monte de coisa, eu me reviro na cama, eu choro, eu grito, porque dói demais. Quem tem endometriose sabe. E ainda assim, a minha cólica de endometriose, hoje, dessa que eu tô falando, ela é um pouquinho mais leve de antigamente, de anos atrás. Mas ainda assim é uma dor que me deixa de cama. E diferente de antigamente, é uma dor que dura, essa dor de deixar de cama, dura um dia. Dura essa madrugada toda. No dia seguinte eu continuo com dor, mas é aquela dor que eu tomo remédio e vai dando certo, as coisas vão acontecendo. E depois de 3 dias eu tô normal, sabe? Comparado com antigamente, eu ficava mais de mês com dor e sabe, parecia que eu tava em estado de coma, não é exagero, é verdade. E eu olho pra trás e falo, caramba, pois é. E aí, nesse dia, no dia 25, 3 dias antes da menstruação prevista, eu comecei a sentir uma cólica de manhã, 9h14 da manhã, eu comecei a sentir aquela cólica chata de que vai descer, sabe? Mas até então, não tava na data pra descer. Pensei, deve ser outra coisa. E foi passando as horas, ela foi querendo aumentar. E aumentou a dor. E eu estranhando. Porque eu falei, não tá na hora. Você veio muito cedo dessa vez, querida. E aí tá. Aí eu pensei, eu vou tomar um remédio. Porque já tava forte a dor. Tomei remédio. O remédio leva de 30 a 60 minutos pra fazer efeito. O que eu acho um absurdo. Como assim você espera 1 hora pra você sentir o alívio da dor? Mas tudo bem. Tomei remédio, demorou um pouco, a dor aumentou, o remédio não fazia efeito.
Enfim, tive uma cólica forte, mas ainda assim menor do que agora nos meus períodos normais. Mas tive forte, mas não tanto. O engraçado foi, o remédio fez efeito. Nas minhas cólicas tradicionais, o remédio não faz efeito. Eu posso fazer o que quiser, eu posso tomar. Parece que assim, eu preciso passar por aquela dor que remédio nenhum tira dor. É um negócio estranho. E o remédio fez efeito, aí eu estranhei. Fui no banheiro, tava saindo sangue, só que ele começou a sair rosa, em pouca quantidade. Só na hora de se limpar depois do xixi. Aí eu também estranhei. E eu pensei, será que é nidação? 3 dias antes da menstruação, a cólica passou com remédio, tá saindo sangue em pouca quantidade, um sangue rosa, um sangue vermelho clarinho, uma coisa assim, um pouco diferente. Pensei se era nidação, pensei, será que deu certo? Eita. No mesmo dia, de noite, o fluxo aumentou de sangue. Aí virou menstruação. Aí eu falei, então, né, menstruação. A cólica veio diferente esse mês, talvez porque eu não usei indutor, veio antes do tempo, talvez porque eu parei de usar indutor. E aí o fluxo desceu. Aí no dia 28, que era o dia previsto da menstruação, eu pensei, bom, eu vou fazer um teste por desencargo de consciência. E porque caso eu precise tomar algum remédio ou fazer alguma coisa, eu já sei se eu tô grávida ou não. Fiz o teste dia 28 e deu negativo. Aí eu falei, bom, realmente foi menstruação. Botei no calendário lá que a menstruação iniciou no dia 25, durou ali os seus 4 dias e vida que segue, né? Agora estou eu aqui no meu segundo ciclo, sem indutor de ovulação. E olha que eu tenho indutor aqui em casa, mas eu não usei e vou levar minha palavra adiante de 3 meses sem indutor. Tô no segundo ciclo. Esse segundo ciclo deu uma confusãozinha. Veio a menstruação, né? Tudo bem, iniciou-se um novo ciclo. Entramos no período fértil. Deu o 15º dia e a minha ovulação, ela não deu as caras. Eu estranhei porque ela sempre vem no 15º. Deixa eu lembrar aqui da linha do tempo. Deu o 15º dia do ciclo, eu fiz teste de ovulação. Na hora que eu fiz, enquanto ele estava molhado, ele aparentemente estava positivo. Tanto que eu tirei a foto no aplicativo de teste de ovulação e deu lá que estava no pico. Quando ele secou, ele deu negativo. Aí eu considerei como negativo, né? Porque ele secou e deu negativo. Então tá, considerei negativo e eu fiquei naquelas, tá, mas era pra ele vir 15º, eu sempre ovulo no 15º. Eu pensei, bom, como ela adiantou a menstruação no mês passado, bagunçou alguma coisa aí. Mas será que a ovulação não era pra vir mais cedo? Por que tá demorando tanto? Aí tá. No dia 8, eu vou colocar tudo no calendário aí, porque eu não lembro das datas direito, ó. Se eu falar alguma coisa errada, eu corrijo na edição. Aí nesse dia aqui, eu tive muco clara de ovo. Acho que foi dia 8. Tive muco clara de ovo, porém o teste de ovulação tava dando negativo. Mas tava com muco clara de ovo. E eu estava com uma dorzinha no centro da barriga. Eu sempre tenho, ou do lado direito, ou do lado esquerdo. Mês passado foi do lado direito. E aí, eu tava com muco clara de ovo, o teste de ovulação dando negativo, uma cólica central abaixo do umbigo no meio. Tipo cólica como se fosse descer, uma pressão assim, abaixo do umbigo ali, como se a menstruação fosse descer. E eu não entendi foi nada. Mas tá, né? Fiz tudo que tinha pra fazer e tudo mais. Aí nessa data aqui, que agora eu não lembro que data que é, vou colocar aqui, gente. Minha memória tá muito ruim. Eu fiz o teste de ovulação e deu positivo. Acho que foi ontem, vou colocar aqui. Fiz teste de ovulação e deu positivo. Só que eu não tô com muco clara de ovo, zerado. Quando deu o teste de ovulação aqui positivo pra ovulação, não tô com muco nenhum, tá seco. Nada, sabe que é nada. E aí, deu positivo. No dia que deu positivo, mais tarde, eu fui no banheiro que eu senti alguma coisa saindo. Eu fui no banheiro
e saiu uma aguinha, como se fosse leite. Fui eu pesquisar o que era. Diz que é um tipo de muco que indica que tá fértil. Aí eu fiquei naquelas, mas eu não ovulei no outro dia? Como assim tô ovulando hoje? Muco claro de ovo naquele dia, mas hoje deu positivo teste de ovulação, mas eu não tô com muco claro de ovo, saiu isso daqui. Não tô entendendo mais nada, entendeu? Não entendi foi nada. Aí tá, saiu aquele negócio, o teste de ovulação deu positivo. Só que, quando o teste de ovulação deu positivo, que eu esqueci de falar agora, de manhã, no mesmo dia, só que de manhã eu comecei a sentir uma dor do lado esquerdo da barriga. No pé da barriga, lado esquerdo de ovulação, só que muito leve. Eu só sentia se eu apertava, assim, se eu colocasse a mão. Mas se eu não tivesse com a mão lá, eu não ia assim, sabe? Não é aquela dorzinha que você sente sem tocar. Eu sentia tocando. Geralmente as minhas dores de ovulação eu sinto sem precisar tocar. Aí quando eu toco eu sinto uma dor mais forte. E essa dor que eu senti, eu só senti tocando a barriga. Mas se eu não tocasse a barriga, eu não ia sentir. Sabe, eu senti tipo um pezinho, assim, um negocinho. Aí eu apertei e deu aquela dorzinha de ovulação. Eu falei, tô ovulando do lado esquerdo. Mas não ovulei no dia 8. Por que eu tô ovulando hoje no 10º dia 18? Como assim? Aí eu fiz teste de ovulação. Deu positivo teste de ovulação. Aí mais tarde pra noite saiu esse líquido que parecia um leite. Que aí eu fui pesquisar e falou lá que era um muco que também era fértil. Aí eu fiz tudo que tinha pra fazer, né? Tudo normal, a vida segue. Aí hoje, falei assim, vou fazer um teste de ovulação pra ver como é que tá hoje. Eu não tô com dor nenhuma, assim, de ovulação. Mas eu fiz pra ver o que ia dar. E deu isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Eu fiz hoje 1 e pouca da tarde. Agora já são 2 e pouca da tarde. Ó. Deixa eu ver se eu tô conseguindo mostrar aqui, né? Sim, é negativo. Esse aqui é um negativo, deu bem fraquinho. Aí eu pensei, bom, então a ovulação já passou, né? Deu negativo, tá bem fraco. Então a ovulação passou. Por isso que eu não tô sentindo nada. E é isso. Estou eu aqui agora. Hoje é dia 13. Deixa eu ver se é dia 13. Calma, desça a tela. Hoje é dia 13, uma quarta-feira. Agora são 2 e pouquinho, 2h40 alguma coisa. E estou eu aqui de boa. De ontem pra hoje, nessa madrugada, eu comecei a sentir o bico do meu seio dolorido. Não sei, né? Agora eu não sei se eu ovulei no dia 8, que foi o 15º, essa data aí, ou se eu ovulei nessa data aqui, que agora eu não lembro que data que é. Então, não sei nem por onde contar. Eu vou contar tantos dias depois da ovulação, porque como é que eu vou contar? Porque eu não sei quando eu ovulei. Falta aqui 11 dias pra minha menstruação. Né? Esperamos que não venha. Aí eu fui pesquisar se eu tive 2 ovulações. A possibilidade lá, o que me deram de resultado foi que minha ovulação pode ter sido tardia. Eu realmente comecei a liberar o óvulo ali no dia 8, o que eu acho estranho, acho que não se enquadra, mas tudo bem. Que ela foi tardia, que eu liberei, o meu corpo começou a se preparar ali no 15º, mas dia 18, 18 foi o dia da ovulação. Aí eu achei assim, não, mas é muito tempo de uma coisa pra outra. E outra possibilidade que eu achei que cabe mais é que eu tive 2 ovulações. Eu ovulei no dia 8 e eu ovulei no 15º e no 18º. Se foi isso, e se deu certo, com uma grande chance de ter 2 bebês gêmeos não idênticos. É raro, é muito raro isso, mas acontece. Existe a possibilidade. Então, dá pra ter gêmeos ainda assim, mesmo sem indutor. O que pra gente, a gente não tem problema quanto a isso. Então, foi isso, gente. O meu ciclo tá desse jeito, eu não tô entendendo mais nada. Meu corpo respondeu super bem do primeiro ciclo, já no primeiro ciclo sem indutor, meu corpo já respondeu, ovulou, tive dor de ovulação, tive moco claro de ovo, tive dor no seio,
tive progesterona, enfim, tudo aconteceu. E agora eu tô no segundo ciclo, sem indutor de ovulação, e meu corpo respondeu muito bem de novo. Então, estamos aí esperando, né? E torcendo muito. Pode vir um, pode vir dois, não tem problema, a gente vai aceitar, vai amar, vai ser uma festa. Mas é isso, gente. E mês que vem, espero que não tenha o terceiro ciclo sem Dux, porque eu espero já estar grávida nesse ciclo. Mas é isso, gente. Então foi por isso que a chave virou na minha cabeça, eu resolvi dar essa pausa. E eu acho que eu não esqueci de falar nada. No segundo ciclo eu também usei o chamarelinha de gato, tá? Porque eu queria acabar, tinha só um pouquinho. Eu falei assim, não, eu vou usar tudo que é pra acabar. Também usei 2 comprimidos, usei ele do 3º dia da menstruação até o 6º dia. E aí acabou os comprimidos, realmente acabou, eu não preciso mais tomar. No mês que vem eu não pretendo tomar o chamarelinha de gato, caso eu esteja grávida, obviamente eu não vou tomar. E caso não esteja grávida eu também não vou tomar. Eu só tomei esse mesmo porque é o que tinha aqui em casa e eu não queria ter que jogar fora, sendo que, né, eu comprei pra usar e falei, deixa eu tomar, aproveitar esses 3 meses mesmo e vida que segue. Então é isso. Foi desse jeito que foi o meu ciclo. E espero que eu tenha ajudado alguém aí do outro lado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!